A gente vem aqui em View, Painéis, e a gente vai abrir Browser Painel. Às vezes o painel Browser abre ou assim, ou mesmo dividindo a tela com o painel Camadas, assim, ó. Mas o ideal é que você encaixe o painel Browser como uma aba junto com o painel Camadas. Assim. Beleza? Então, mais uma vez, olha, se o painel tiver arquivos que a gente está usando, onde estão os arquivos? Estão em documentos, né? A pasta documentos, ela deve aparecer aqui dentro de Home. Às vezes, em função do Windows, se a gente está usando o OneDrive, por exemplo, o Windows ele grava o OneDrive em outros locais. Pode ser que você não encontre aí. Aí tem uma estratégia para isso. Mas vamos ver se a gente encontra os nossos documentos aí dentro de Home. Expando Home. Procuro documentos, olha, está aqui. Expando também. E agora procuro a pasta Córrego São Francisco. No meu caso está aqui, olha. Expando ela. E eu já verifico o conteúdo dela. E no conteúdo aparece a pasta Blumenau 2003 e 2000. Então veja se aparece aí para você. Veja que essa pasta ela aparece com a extensão GDB, né, que quer dizer Geodatabase, um arquivo com formato. E ela aparece com um ícone, que é um ícone que remete ao banco de dados, que remete ao banco de dados. E aí, se tudo der certo, você vai expandir, então, essa pasta. Vai esperar um instantinho, porque a gente pensar. E aí ele vai listar o conteúdo dela. Ele deve aparecer, então, o conteúdo. Olha. Escolher um ponto desse. Então, para quem já está vendo esse conteúdo, nós vamos fazer assim, olha, vamos seguir todos os passos bem rapidinho e vamos chegar lá no... A gente vai expandir polígono. Os outros colegas estão esperando a gente chegar lá para seguir todos juntos. Expandimos polígono. Vamos dar um clique duplo em articulação. E aí a articulação vai para dentro. E aí vai aparecer isso aqui. Deixa eu ser... Aqui, depois que a gente colocou os polígonos, a gente só vai colocar o código de cada uma dessas folhas, porque trata de um índice das cartas de Blumenau. Então agora a gente vai ver como colocar um número em cima de cada etapa desse. Está copiando. Então, nós vamos colocar um código sobre cada um desses retângulos. Como é que a gente faz para colocar o código? Presta atenção aqui, então. A gente vai usar o painel de estilo. O painel de estilo ele fica na aba Layers. E é o primeiro ícone desse painel. Ele abre no lado direito da tela.
Esse painel Layer Styling, eu vou para Labels e vou mudar de No Labels para Single Labels. Se aqui o valor vai aparecer no código, está tudo certo. Esse é o código que a gente vai usar. Certo. Já temos, então, o índice das cartas que a gente vai usar. Agora a gente vai salvar esse projeto para, em caso de precisar abrir ou função de um erro do computador, alguma coisa, a gente tem um projeto salvo. Então, eu vou clicar nesse disquete, Save Project, vou navegar até a pasta Córrego São Francisco, né? Documentos, Córrego São Francisco, e vou salvar com o nome Córrego São Francisco. Pronto, agora está salvo no caso do TXFest, ou a gente queira rever uma aula passada. E aí salva o projeto agora. Aí seguimos todos a mesma. Próxima aula, então, olha, a gente vai. Fechou o QGIS, está salvo. Próxima aula a gente vai abrir o programa. Não preciso fazer isso, se quer mostrar, né, que ele fica salvo. E a gente, então, vai em projeto, recentes, e está ali o projeto salvo, olha. Quais cartas a gente vai usar? A gente vai usar a carta 89, 60, 20, 89, 60, 21. 51, 20, 20, 51, 20, 21. Então, agora, nós vamos procurar, dentro daquele arquivo blumenau, as informações referentes a essas 4 cartas aqui. Eu vou fechar o painel de estilo, caso necessário, eu abro novamente. Certo, vamos procurar, então, essas 4 cartas. Volto para o painel Browser. E lá em documentos, né? Eu vou agora no conjunto linhas. Vou expandir o conjunto linhas. E a gente vai observar ali dentro uma série de arquivos, né? Uma série de arquivos com esses códigos, olha. Aqueles códigos ali no meio do nome, né? São os códigos referentes a cada carta. Então, vou procurar aqui a 89, 60, 20, 21. Está aqui, olha. São as duas aqui. Eu posso selecionar as duas ao mesmo tempo e arrastar para dentro do projeto. Depois 91, 20, 20. 91, 20, 21. Seleciono as duas. Posso selecionar assim, fazer multiseleção, mantendo o CTRL do teclado pressionado. Pronto, adicionei as duas cartas.
em 4 cartas ali na tela agora, que então se referem à nossa área de trabalho, à nossa área de interesse. Então, ali na tela as 4 cartas. Salvo o projeto mais uma vez, né? Pronto, legal. Tudo bem até aqui? Então agora o que a gente vai fazer são as últimas tarefinhas assim para preparar isso. Foi o que a gente fez na aula passada. Na aula passada a gente gastou mais tempo corrigindo um erro que a gente gastou bastante tempo. Por isso que eu já copiasse o material público, já vinha com esse erro corrigido, tá? E agora, então, vamos apenas simbolizar de uma forma mínima, assim, para ficar mais organizado. A gente vai aplicar o mesmo sistema de cores, as 4 cartas. Tem uma forma bem simples de simbolizar, e eu queria que vocês fizessem, então, para já ir aprendendo. Vai simbolizar. A gente vai simbolizar uma delas e vamos copiar a simbologia para as demais. Para simbolizar, então, como é que a gente faz? Marco a primeira carta, 89, 60, 20. Abro o painel de estilo. No painel de estilo, então, eu verifico que a primeira carta está sendo simbolizada, estilizada. 89, 60, 20. Vou para simbologia, que é o ícone, primeiro ícone daquela listinha, né? É o ícone que aparece no pincel. E vou mudar de symbol para categorizar. Quando eu escolho categorizado, aquela simbologia desaparece da tela. É normal, tá? No campo valor, value, que aparece logo abaixo, eu vou escolher layer. Escolho o valor layer. E clico no botão classificar, classify. Quando eu clicar no botão classify, vão aparecer, então, novamente, o mapa reaparece na tela com novas cores, né? E aparece nessa caixinha de estilo, os vários estilos, os vários valores de layer que estão sendo usados para simbolizar. Nesse momento, a gente não vai se preocupar muito com as cores, a gente vai alterar as cores de quatro informações apenas, que vão dar uma simbologia básica assim, do nosso trabalho. A gente vai alterar as cores das curvas de nível, da hidrografia e das vias. Então vamos começar pelas curvas de nível. Todos juntos agora, hein, pessoal? Procurem aí na listinha curva interna. Curva interna. Vamos alterar a cor de curva interna. Clico com a direita no símbolo. Clico com a direita no símbolo de curva interna. Change Color. Para alterar a cor, eu prefiro usar esse segundo modelo de cores aqui. É o modelo do círculo. Aí eu posso escolher a cor das curvas de nível. Vai ser uma cor marrom. Bem claro. Marrom clarinho, assim. Beleza? Deu certo? Alterada a cor do primeira camada de curva interna, né, curva intermediária, eu volto, clico no botão voltar,
E altero agora a curva mestra. Com a direita no símbolo curva mestra, change color. Vou colocar um marrom também, mas um pouquinho mais escuro agora. Beleza. Hidrografia agora. Volto. Procuro hidrografia. Clico com a direita no símbolo e coloco a cor azul. Beleza. E por último, vou alterar a cor das vias. Vou colocar a cor preta das vias. E pronto. Eu coloquei em preto, um cinza bem escuro, assim. E agora a gente pode copiar isso para as outras 3 cartas. A gente fez o estilo da primeira, né? Então, o que eu faço? Olha, clico com a direita na primeira e vou em estilo, copy, all. Então, aqui eu vou copiar o estilo dessa carta. Clico com a direita na carta, no nome da carta, estilo, copy, all. E colo nas outras. Clico com a direita na segunda, estilo, paste, all. Colo na terceira, estilo, paste, all. E por último, na última carta. E aí salvo o projeto, tá? A gente ia começar, não é a simbologia ideal ainda, né? A simbologia ideal vai, por exemplo, omitir essas legendas aqui, que nem deveriam estar aqui, né? Vai omitir esse quadriculado, que aparece aí na folha também. Olha, também tem que ser omitido. Tem uma série de coisas que tem que resolver. Mas, nesse momento, a gente vai deixar isso assim. E a gente vai fazer uma tarefa que é um pouquinho mais, talvez seja mais interessante aprender nesse momento. Então, agora eu vou fechar o painel de estilo. O projeto está salvo, né? Salvei o projeto. E a gente vai fazer uma folha de impressão agora, para vocês aprenderem já de saída como produzir os materiais para levar para a aula de planejamento, para apresentar já os trabalhos no formato adequado, né? Então, já vamos saber como faz isso e já fica resolvido. Essa é uma tarefa de uma unidade um pouco mais à frente, que a gente vai adiantar para deixar isso resolvido. É bom saber como se fazem as saídas de dados, porque não adianta a gente produzir boas informações se elas não tiverem uma qualidade boa de saída. Só para... Eu vi que para alguns acontecia uma coisa assim há pouco, olha. A pessoa, sem querer, arrastava o mapa para fora. E aí, perdia da tela, não sabe mais como voltar, e você faz zoom, não consegue mais... Roda a rodinha do mouse, mas não consegue chegar mais no material. Por que o material some assim? Normalmente ele some porque a gente arrasta para o lado e ele fica fora da área de visualização do projeto. A área que a gente está vendo aqui é uma área geográfica. É um trechinho da superfície terrestre. Pode ser que o material que a gente carregou esteja fora dessa visualização, que a gente não o encontra. Como que a gente pode fazer para encontrar o material? A forma mais simples é usar essa ferramenta Zoom Full. Esse Zoom Full, ele mostra a totalidade geográfica dos dados. Cliquem ali, então, e vocês vão ver
a totalidade geográfica dos dados. Pode pensar assim, mas espera aí, eu não estou vendo a totalidade, as 4 cartas ficam pequenininhas ali. Mas se você perceber e levar em conta aquele arquivo articulação, aquele arquivo articulação vai estar sendo, como ele é o maior, né? Ele vai estar sendo mostrado no seu tamanho total. E é por isso que o projeto fica com esse aspecto assim. Certo? E se eu quiser fazer zoom nessas 4 cartas aqui? Aí eu posso fazer assim, olha, eu seleciono as 4, faço zoom to select, esse cara aqui. Aí ele vai fazer um zoom em todas elas. Pode falar. Certo, e você já clicou nisso? Estão todos ligados? E muitas vezes você quer fazer zoom numa das folhas. Aí você clica com a direita, faz zoom to layer. Vocês façam aí para vocês experimentarem. Ele vai fazer uma aproximação para aquela folha específica. É claro que a rodinha do mouse talvez seja o método mais prático, né, da gente nos aproximar, nos afastarmos de uma visualização. A rodinha do mouse, ela vai sempre centralizar o mouse. Por exemplo, se eu levar o mouse para o canto, ele vai aproximar mais aquele canto. Levar o mouse para outro canto e afastar, ele vai afastar naquele canto, tá? Beleza. Então, estamos todos no mesmo ponto, né? E a gente vai, então, seguir agora para fazer a folha de impressão. Vamos observar. Estou gravando essa aula vai ficar gravada no Teams, se vocês precisarem. E aí já é uma referência para vocês, né? O layout de impressão, que é assim a forma como o QGIS trabalha produzindo um resultado assim visualmente pensando assim em impressão ou em exportação de imagem, ele é aberto aqui, olha. Então vamos fazer assim, projeto Layout Manager. Project Layout Manager. Esse Layout Manager, ele funciona mais ou menos como os layouts de impressão do AutoCAD. Então a gente vai preparar um layout de impressão e vai ficar salvo dentro do nosso projeto. É mais ou menos como o layout do CAD, vocês vão perceber. Quem já sabe trabalhar com o CAD vai perceber isso, e quem está aprendendo também vai perceber a similaridade. Como a gente não tem nenhum layout preparado, a gente vai criar o primeiro. E esse primeiro vai ser criado como um layout vazio. Eu tenho a opção Empty Layout aqui, e eu vou clicar no botão Create. Primeira coisa que ele pergunta, vamos criar um layout um A2, apesar de que a gente pode criar qualquer tamanho, orientação. Então, nós vamos criar um A2. E eu já vou colocar isso no nome do layout, olha, A2, underline, cartografia básica. Então, é um layout que vai servir para imprimir a cartografia básica e a gente vai criar ele no formato A2. Vai ser também no modo paisagem, né? Visto que a área se adequa melhor à paisagem. Então, vai ficar cartografia básica, A2 cartografia básica, tá? Aí clico em OK. Ele cria um layout e já mostra a janela do layout para a gente trabalhar. O que a gente vê aqui nessa janela é a folha de impressão, como vai ser gravada. Ela está pequenininha ali, então eu vou clicar no ícone Zoom Full. Aí ele mostra a folha inteira.
E aí, voltando para a janela do QGIS, a gente observa ali o Layout Manager ainda, a janela do QGIS intacta ainda, e uma outra janela para Layout A2, cartografia básica. Então, agora a gente vai trabalhar nesse layout. Então, eu queria mostrar para vocês quais são as formas de trabalhar com ele, como organizar e formatar esse layout. Ao final, a gente vai poder gravar um PDF para impressão, ou mesmo uma imagem para impressão, uma imagem para exportação, para a saída que a gente precisar. Primeira coisa a fazer, então, gente, é confirmar o tamanho dessa folha. O título A2 não quer dizer que a folha esteja no tamanho A2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar com a direita no centro da folha, dentro da folha, e escolher Page Properties. Certo? Clico com a direita dentro da folha e escolho Page Properties. E ali onde abre no painel à direita as propriedades do item, eu posso confirmar o tamanho da folha. Então, está com o tamanho A4. E eu vou mudar para A2. Problemas no mouse, claro. Mudamos para 2. Se eu quisesse alterar também a orientação, poderia alterar, ou colocar um tamanho customizado, né? Clico com a direita, essa página, ou essa opção do Layout Properties. As configurações da página, você abre aqui, olha, clica com a direita. Ana, Ana, né? Muda para A2 aqui, então, A2, né? Fica no modo paisagem, tá? Depois que a gente muda o tamanho, a gente clica mais uma vez em Zoom Full para ele assumir, então, visualização da tela da folha A2. Então, a folha A2 tem 594 milímetros de largura por 420 de altura. Então, a primeira coisa que a gente quer ver aqui é o próprio mapa, que está ali no QGIS. Então, a gente vai trazer o mapa, está no QGIS, no formato em que ele estiver, apenas para visualizar como é que funciona. Todos os elementos que a gente colocar nessa folha vão ser impressos, né? Todos os elementos visíveis, né? Tem elementos, dois invisíveis, que são as grades e as guias, esses são impressos. Vamos ver o mapa como ele fica aqui em cima? Para colocar o mapa, como ele está aqui no QGIS, nós fazemos assim, olha, a gente escolhe a opção Add Map. Aqui nessa barra de ícones lateral, essa barra lateral de ícones, a gente pega o Add Map, clica e define uma janela ali. E o programa, então, vai trazer o mapa e vai apresentar aí nessa...
Outra coisa que a gente sempre fica querendo ver é a legenda. Uma coisa bem importante, principalmente para os arquitetos mais experientes, que fazem mapas em CAD, eles ficam sofrendo muito para fazer a legenda no CAD. E aí a gente, quando apresenta a legenda aqui, a gente mostra que é mais fácil trabalhar com esses programas para mapas. Então, para colocar a legenda é bem simples também. A legenda é automática e é colocada assim, olha, Legend, definindo uma janela aqui, e ele mostra a legenda também. Todos os itens, todos os mapas apresentados. A legenda vem pronta. Cada vez que a gente altera a cor no QGIS, a cor é alterada aqui também. Se eu alterar a legenda, tirando o mapa, etc., lá no QGIS, vai ser alterado aqui também. Oi. Qual não está abrindo? Isso. E os outros estão ligados? Eu acho que pode. O teu Zoom está nesse formato. Está assim, ele vai. A gente vai alterar depois. Aos poucos a gente vai ver que vai se familiarizando com esses controles. Assim. A legenda eu coloquei só para mostrar para vocês que ela é automática. Sempre que a gente prepara uma folha no QGIS, a legenda vem pronta. Se eu alterar uma cor lá, ela vai ser alterada aqui também na folha de impressão. Mas como uma legenda que não faz muito sentido agora, inclusive ela é gigante, né? Ela ficou com muitos itens, a gente vai apagar. Então eu vou marcar a legenda, dar um clique sobre ela, olha, teclado Delete. A gente apaga a legenda para ela não ficar incomodando nesse momento. Depois a gente vai colocar, selecionando os melhores itens que vão aparecer. A utilização da folha, que já nos vai ajudar a perceber como que a gente faz para setorizar as zonas e colocar margens.
Para fazer isso, a gente usa essa ferramenta Add Shape. Ferramentinha Add Shape que coloca figurinhas geométricas assim. A gente vai colocar retângulos. Então vamos colocar um retângulo para a margem. Add Rectangle. Coloco aqui a margem, olha. Quando eu coloco o retângulo, ele vem preenchido. Então ele foi colocado por cima do mapa e, portanto, ele vai sobrepor o mapa, né? Ele vai esconder o mapa. O que eu posso fazer? Duas coisas que eu posso fazer para resolver essa questão. Ou jogar o retângulo para trás do mapa, ou mesmo tirar o preenchimento. Como ele é um elemento bem amplo, é bom fazer as duas coisas. Colocar ele para trás, tirar o preenchimento. Para colocar ele para trás do mapa, como é que a gente faz? Ele está selecionado, né? Ele está selecionado, então eu posso fazer isso aqui, olha. Posso clicar com a direita? Não. Posso clicar nessa opção aqui, olha. Escolher Send to Back. Aí ele vai para trás. Ele não vai mais esconder o mapa. Quando os elementos são mais amplos, melhor que eles fiquem para trás. Porque na hora da seleção, isso pode incomodar também. Se ele ficar para frente, mesmo que não esteja preenchido, sempre que eu dou um clique nele, se eu dou um clique no mapa, por exemplo, querendo selecionar um mapa, eu vou selecionar um retângulo. Por isso é bom que ele esteja para trás. Como é que a gente tira o preenchimento dele agora? Eu nem estou enxergando direito que ele está preenchido, porque ele está na cor branca, né? Mas ele está preenchido. Então, para tirar o preenchimento, eu tenho ele selecionado. Eu clico aqui no estilo, dentro da cor. Eu venho em Simple Fill. Simple Fill. E aqui eu baixo essa barra de rolagem, que é onde diz Fill Color. Abaixo de, aliás, Fill Style. Eu tiro o Solid e coloco No Brush. Aí eu vou tirar o preenchimento do retângulo, tá? Bom, eu acho legal usar uma separação da folha, que eu queria mostrar para vocês como é que eu faço, e depois vocês decidem se usam assim ou não. Eu acho legal você fazer essa separação da folha por zonas. A área principal, a área dos mapas de localização, a área técnica, informação técnica, e a área de informação administrativa. Oi. Dúvidas? Fala. Não tem o quê? Mas assim, olha, tem o retângulo selecionado, né? Está com o retângulo selecionado. Normalmente, quando a gente tem um elemento selecionado, aparece Item Properties aqui na direita. Propriedades do item. Então, aparece Main Properties, Position, etc. E aqui em Main Properties vai aparecer Style. Eu clico dentro da cor do Style. Cliquei dentro da cor. Aí aparece essas propriedades do estilo. Clico em Simple Fill. E aí aparecem as propriedades do preenchimento. E aí onde diz Fill Style, eu mudo de Solid para No Brush. Daí ele tirou o preenchimento. Como eu estava falando, então, eu acho legal a gente aprender a fazer duas coisas. Uma é definir essas zonas com os retângulos. Assim, olha, deixo um retângulo aqui. Posso até fazer copiar e colar, olha. Copiar, colar. Colei um outro retângulo aqui do lado.
copiar e colar novamente. Olha, copiar, colar. Uma coisa, ou mesmo a solução da posição do elemento. Cada elemento tem uma posição bem precisa nessa folha, que você pode alterar. E além disso, a gente pode usar guias, que são linhas auxiliares de localização dos elementos na folha. Eu vou mostrar para vocês como é que se colocam as guias, e depois eu mostro como é que se avalia a posição dos elementos. Tá? Para colocar as guias, você pode colocar quantas guias quiser dessa folha. Elas podem ser colocadas assim, olha. A gente está visualizando as réguas aqui, né? Eu levo o mouse até a régua superior, clico, trago a guia para baixo. Quando surgir essa linha pontilhada vermelha sobre a folha, aí eu solto. Trazer mais uma, colocar aqui embaixo. Assim. Agora da régua da esquerda. Trago para cá e coloco aqui. Ó. E da régua da esquerda mais uma vez, coloco aqui. 4 guias por enquanto.
Quais projetos você quer a minha voltar a fazer Vamos salvar o projeto agora.
Tenho. Papel. Agora eu gosto. Pessoal, você tem PX, ele tem probleminhas assim, né? Não sei se vocês perceberam. Eu vi que alguns mudaram por um negócio tipo de linha chamado Arrow, uma coisa apareceu ali no meio. Sabe o que acontece? Quando você está com essas caixas de opções abertas, por exemplo, olha, tem um retângulo selecionado aqui, aí eu cliquei no estilo, aí por acaso eu deixei o Simple Fill marcado, e aí vim aqui sem querer e comecei a rodar o rodinho do mouse assim, olha. Vendo que ele vai mudando isso? O que acontece? Quando eu deixo o mouse estacionado aqui e rodo a rodinha do mouse, isso é um problema da geração de vocês, hein, cara? Eu não tenho esse problema. Eu não sei porquê, mas a geração de vocês tem um estresse com o mouse parado, assim, né? Então, você fica parado pensando, está sempre fazendo assim com a rodinha do mouse para frente e para trás. Vejo, vocês nem percebem isso, mas sempre fazendo essa... E aí você acaba mudando essas opções aqui. Tem que tomar cuidado com isso. Isso fica maluco, cara. Alguém chama, professor, tipo daquele negócio aí, chama lá, o cara tá assim no mapa, né? Fica assim, professor, isso aqui não está funcionando, eu não sei, eu não consigo. Aí fica fazendo esse zoom, dá um treco, né? Os caras da minha geração, assim, também conseguem acompanhar essa velocidade toda aí. Bom, resolvido isso, essa opção sempre tem que ficar simple fill aqui, tá? Cuidem disso, às vezes essa é a questão. Eu estava aqui mostrando para vocês como é que a gente coloca as margens, as guias, aliás, como que elas auxiliam a gente a encaixar os elementos. Depois que eu coloquei as guias, elas ainda não estão na posição correta, mas eu queria só mostrar para aqui que elas servem. A gente pega esses elementos e eles encaixam nas guias, olha, elas servem para encaixar os elementos ali também. É claro que as guias só funcionam se elas estiverem na posição correta, né? Como que eu sei que uma guia está na posição correta? Eu posso mudar a posição dela aqui pela régua mesmo, olha. Isso já vai me dar uma boa ideia. Ou eu posso ir na aba Guias, Guides, e verificar se a posição delas é correta. Como que eu sei que é correta? Se as guias vão funcionar para as margens, elas têm que ser assim, olha. E 10 milímetros superior. As outras, essa aqui, por exemplo, eu quero que ela fique a 10 milímetros da borda da folha. Essa aqui também, é 10 milímetros da borda da folha. Aí tem que ver o tamanho da folha. Vamos fazer junto isso, que vocês já vão pegar o esquema. Olha. Essa guia, essa primeira guia horizontal, ela tem que ficar a 10 milímetros. Eu coloquei ela a 10, está na posição correta. E essa primeira guia vertical tem que ficar em 25. Beleza. Bom, e as outras? As outras vão ficar assim, olha. Vamos só rever o tamanho da folha, como é que é mesmo? É 594 de largura, 420 de altura. Então, uma guia vai ficar em 584 e a outra vai ficar em 410. Então, essa aqui vai ficar em 500. Essa aqui vai ficar em 410.
Eu acho legal também, não sei se vocês vão ser assim, rigoroso, né, esse ponto, assim, mas eu acho legal separar essa, dar uma separação que não existe nessa folha aqui, olha, entre a área de informações e a área principal do mapa. Às vezes eu coloco uma guia a mais aqui, olha, para criar 1 milímetro ou 2 milímetros ali de. Mas essa largura é uma largura que tem que calcular. Então, para elas não ficarem coladas, assim, senão na dobra da folha pode haver alguma probleminha. Então, pois é, os valores vão ali, olha só. Para a dobra da folha sair correta, essa guia, o limite dessa área de informações, tem que estar a 175 centímetros da borda da folha. Então, ele vai ficar. Vou fazer um cálculo aqui para vocês. Vai ser 594 menos 175. Vai ficar em 419. Então, fica em 409, ou seja, 175 da borda. E a outra vai ficar em 409, 2 milímetros. Por que essa tem que ficar a 175 milímetros? Porque se você somar os 25 daqui, mais o 1 daqui, e mais esse 175, vai dar 21,5, não, vai dar 21, aliás, que é a largura do A4, assim, que a gente sempre dobra como A4, né? Então vai dar a largura exata do A4. Sim. Mais 10, mais 100, vai dar os 110, que é a largura do A4. E aí eu posso, então, encaixar esses elementos ali, olha. Salve o projeto aí para a gente ter uma terminada, né? Tá indo, né? Tá legal. Mais um pouquinho.
Tá. Então tá, vamos agora, queria mostrar para vocês como se colocam os textos, né? Como, por exemplo, aqueles elementos da área, da parte de informações administrativas da Folha. Como que eu vou colocar aqueles textos? Então, a gente usa esse recurso de caixa de texto. Add Label. Eu clico, coloco uma caixa de texto aqui. Eu posso, por exemplo, colocar uma caixa de texto para depois posso copiá-la para fazer um copiar e colar também. Quando eu estou com a caixa de texto selecionada, e no item Properties, aparece o texto constante dentro dessa caixa. Então aqui eu coloquei uma caixa de texto, deixei ela assim, mais ou menos posicionada, e teria de alterar o texto agora para o texto do nosso trabalho. O nosso trabalho chama cartografia básica. E agora eu vou formatar ele, né? O título fica um pouquinho maior, então eu vou reorganizar agora o tamanho da fonte, né, etc. É cartografia básica. Se eu quiser mudar a fonte, eu tenho uma caixinha ali que diz aparência, né? Appearance. Eu posso clicar ali dentro daquela aparência. E aí eu entro numa tela que vai ter opções de fonte, tamanho da fonte, etc. Né? Se eu quiser que apareça a borda da caixa, aí eu preciso informar isso também, olha. Frame. E se eu quiser que apareça um fundo, talvez posso colocar background ali. Aí depende da criatividade de vocês, né, para ir formatando isso. Essa caixa pode ser copiada para baixo.
eu posso, então, reorganizar, né, com o número de caixas que eu precisar para o trabalho. Então, essa cor é aqui, olha, com a caixa de texto selecionada, você desce um pouco aqui nas opções, você vai observar background. Aí você marca aquela caixinha do background. E se você quiser, normalmente, quando você marca, aparece a cor branca. Então você clica dentro da cor e aí muda para a cor que você preferir. Eu não sei se o trabalho que vocês vão fazer lá com a turma de professores de planejamento urbano vai ter esse título. Talvez seja outro, né? Mas o título do projeto, planejamento urbano, esse é só um dos mapas, sabe? A gente vai gerar mais ou menos uns 10 mapas. Esse é só o primeiro. E aqui a gente vai colocar logo da FURB. Então eu queria mostrar para você também como é que a gente coloca logo.
Lembrei de salvar o projeto de vez em quando, né? Então, correu de perder. Fica nessa. Como é que coloca logo? Então, para colocar a logomarca, ou outra aqui, tá? Eu, em vez de colocar uma caixa de texto, daria até para deixar a caixa de texto sem texto dentro. Né? Eu preferi. Não tem problema se ficar aquela caixinha de texto ali. Só ter esse espaço, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função add picture. Aí vamos colocar uma caixinha, né? Ali naquele lugar. Quando a gente coloca essa caixinha do Add Picture, surge o item Properties perguntando que tipo de imagem você vai colocar. Se é uma imagem do banco de dados do QGIS ou se é uma imagem de outra natureza. É o caso da gente. A gente vai escolher Raster Image e a gente vai indicar agora onde que está a imagem com a logo da FURB. Como eu não tenho no meu computador ainda, vou abrir uma página aqui. Posso copiar a logo da FURB. Uma vez tinha aqui na página uma página só com a logomarca, etc. Mas acho que não está mais. Vou copiar essa aqui mesmo. Salvei a logomarca da FURB lá dentro da pasta do projeto. Volto no layout agora. E indico, então, o caminho aqui, olha. Clicar nesses 3 pontinhos aqui no caminho do raster. Vou lá para a pasta do projeto. E a logo aparece ali. Às vezes, o tamanho da logo precisa ser ajustado.
E aí tem que ajustar ele. Nesse caso eu escolhi aqui Zoom and Size Frame, que daí ele não vai perder a proporção entre altura e largura, sabe? Eu vou diminuir um pouquinho esse cara aqui ao lado. Vou ajustar os outros elementos. É assim, eu baixei a imagem, né? Baixei a imagem e gravei lá na pasta. Aí eu vim aqui no Add Picture, olha. Aí coloquei uma caixinha correspondente onde é o lugar onde vai ser a imagem. Quando abrir essa opção Item Properties aqui do lado, você clica em Raster Image, e aí clica nos 3 pontinhos aqui, e vai lá na pasta e escolhe o... Beleza? Nesse caso, a logo veio preenchida. Eu não vou me preocupar muito com isso agora. Se você precisar de uma logo sem preenchimento, daí isso tem que ser preparado antes, sabe? Tem que tirar o preenchimento dela, deixar ela transparente, e aí traz para cá, ela vai aparecer sem ter... Nesse caso, acho que a logo, ela foi composta assim, então vou deixar desse jeito mesmo. Beleza. Foi. Para aumentar o tamanho daí. Seleciona a logomarca, né? Às vezes, pessoal, deixa eu só dar uma dica para vocês. Eu quero selecionar a logomarca, mas eu acabo selecionando o retângulo que está em volta. Como que eu posso selecionar aquele elemento que eu quero? Uma forma é você selecionar pela lista itens. Olha, eu sei que a logomarca é Picture. Eu vou lá e seleciono Picture. Eu selecionei a logomarca. Outra forma é você enviar o retângulo para trás. Selecionei o retângulo. Venho aqui, mando ele para trás, olha. E aí, a próxima vez que eu selecionar, vou selecionar Picture. Mas a pergunta era, então, como que eu faço para mudar o tamanho? Selecionei a logo, vim aqui em Size and Placement e mudei de Zoom, que estava, para Zoom Size Frame. Então, a gente vai fazer bastante coisa, a gente vai aprender a lidar bastante com ele, mas assim, de forma bem simples, se você quiser criar o mapa, fazer zoom, ele é assim, olha, quando a gente altera essa caixa, a gente altera a caixa, como eu falei. Mas como é que eu faço para aproximar o mapa? Aí você tem que deixar ele selecionado. Por exemplo, eu tenho meu mapa selecionado agora. É o retângulo que está atrás que está selecionado, é o mapa. Como é que eu tenho certeza disso também? Aqui na lista, o mapa está em negrito, olha. Ele está selecionado. Com o mapa selecionado, você clica nesse ícone Move Item Content. Aí, depois que você clicou nesse ícone, você pode levar o mouse para cima do mapa e fazer um zoom com a rodinha do mouse, por exemplo. Ou mesmo arrastar o mapa, e aí você acaba trabalhando com ele. Pois é, para essa folha eu acho que vai ser uns 10 mil.
2. Então, olha só. Esse mapa que a gente está fazendo é apenas para mostrar a cartografia básica. Na hora que a gente for fazer o mapa da rua John Kennedy, ou mesmo de uma outra via, ou mesmo da área de planejamento ali, aí sim a gente vai fazer uma outra folha com a escala 2000. É bem fácil. Faz um copiar e colar nessa, e aqui altera a escala, já sai uma escala mais detalhada daí. Mas lembrem, esse mapa que a gente está fazendo é mais para mostrar a cartografia básica que a gente está usando. Apenas para isso. Vocês têm aula de planejamento que dia? Sexta? Que consiste em trabalhar um pouquinho melhor o mapa. Vou salvar aqui o projeto. Nós temos ainda bastante coisa para aprender sobre. Vamos fazer uma simbologia bem legal. Nesse momento, eu só queria voltar. Está com o selo quase pronto, faltam os mapas de localização aqui, mas já está indo bem. A folha está bem bacana, né? Uma coisa que eu gostaria de fazer agora era tirar esses elementos que não interessam na cartografia básica. São elementos, inclusive, de desenho, nem deveriam estar sendo tratados como informação aqui no produto da Prefeitura de Blumenau. Então, vamos tirar essas molduras, esses grids mal colocados aqui. Vamos fazer isso? Então, nós vamos fazer assim, olha. Vou salvar mais uma vez o projeto, vou deixar a janela da folha exatamente aqui e vou apenas trazer a janela do QGIS para frente. Trazer a janela do QGIS para frente. Vou fechar aqui o Layout Manager agora. Posso fechar. E agora o que a gente vai fazer é mudar mais uma vez o estilo da folha. Vocês já sabem como mudar, vai ser um pouquinho mais fácil agora.
E a gente vai fazer mais uma vez para uma folha, depois copiar para as outras, tá? Então vamos fazer, eu vou fazer, por exemplo, para 89, 60, 20. Marco 89, 60, 20. Abro a janela de estilo, o painel de estilo. E agora, eu vou pedir para vocês observarem essa lista de valores de layer. E vamos observar eles. Nós já percebemos que algumas são bem importantes, inclusive, algumas nós já alteramos a cor. Outras a gente vai perceber que não fazem sentido. Por exemplo, olha, caixa de coordenadas geográficas. Isso não é informação, isso é um desenho, é auxiliar. Isso não devia estar junto aqui. Depois, mais abaixo, vocês vão perceber que tem ortofoto. O que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa que foi colocada aqui para enquadrar foto aérea. Isso aqui não precisaria estar aqui. Eu vou dizer para vocês, então, alguns desses elementos que precisam remover dessa lista. Aí eles vão sair daí da lista de camadas. Então, nós vamos fazer assim, olha. Eu vou segurar o ponto do teclado pressionado e vou marcar bairro Moon Top. Também vou marcar caixa CGO. Const top. Na verdade, todos os que têm a palavra top no final, a gente vai marcar. Veja, eu estou com o CTRL do teclado pressionado e assim eu consigo fazer múltiplas seleções. Ó. Construction Class vai sair também. Enqua Ortofoto também vai sair. Ipsografia Top. Legenda ortofoto, legenda vetor, malha, aí sai. Mais um aqui com a palavra top. Pis, quer dizer, piscina, poço, top. Ponto cotado. Ponto intervia, também vai sair. Poste, top. Vai sair também. Fala. Mais alto, não consigo ouvir daqui. É assim, olha. Segura o ponto do teclado pressionado, e aí você pode fazer múltiplas seleções. Olha, você pode ir selecionando vários. Só segurar o ponto do teclado pressionado. Eles podem marcar todos os que têm top. Segmento limite também sai. E vegetação top também sai. Então, vou repetir, olha. Bairro, top, caixa. Legenda ortofoto, legenda vetor, malha, core, TM, PIS, top, ponto cotado, ponto intervia, post top, res top, segmento limite e vegetação top. Bom, marquei todos eles e clico no símbolo de menos aqui. Tirei todos. E ainda, depois que eu tirar esses caras, lá no final, aquele all other values, eu vou tirar também, tá? All other values. Tira também. Beleza. E aí salva o projeto. Tá certo? Deve atrapalhar.
Fala isso. Vamos salvar agora. Vamos copiar esses títulos. E aí encerramos por hoje, daí, tá? Salvo o projeto, para não correr o risco de perder esse trabalho que a gente fez. Salvei. Vou copiar o estilo agora dessa folha. Copy Style, All Style Categories. E vou colar nas outras. Style, Paste, All. Beleza. Salvo mais uma vez e agora eu vou lá ver a folha para ver como ficou. Olha, na folha, fazer um atualizar aqui, olha, refresh. Aí ficou uma visualização mais legal, assim, né? Mais adequada. Na aula que vem, a gente vai então dar continuidade aqui para ver como é que a gente vai colocar a legenda, colocar o mapa de localização aqui, respeitar a escala desse mapa. Tá? Às vezes a escala fica adequada para ver tudo, mas não fica adequada para detalhe. Então a gente vai dar uma alteração aí para isso. Mas vejam, olha, conseguimos caminhar bastante na aula de hoje.